cobertura. Um programa hoje que começa com um temor, Serginho, da minha parte. Já vemos aí vários jovens torcedores brasileiros que já se declaram torcedores de times de outros países, como Barcelona, Real Madrid e até Tottenham, Serginho. E eu tenho medo que o Brasil se transforme num grande Espírito Santo no futuro, onde as pessoas torcem para times mais evoluídos. Por isso, craque Daniel, que eu queria fazer a sugestão da gente parar de fazer esse quadro dos piores times de todos os tempos, para a gente não manchar mais a história do campeonato nacional com a mais pura verdade em relação aos piores times de todos os tempos. Né? Você vai me perdoar, mas aí eu acho que já é um exagero da sua parte. Eu acho que você está equivocado. Concordo totalmente com você, craque Daniel, e vamos continuar fazendo esse quadro sim. Pior Santos de todos os tempos. Serginho, o goleiro desse time do Santos, e todo péssimo time começa com um péssimo goleiro, temos Henao, Serginho. Ele que eliminou o Santos 2 vezes, uma jogando pelo Once Caldas em 2004 e outra pelo próprio Santos em 2005. Na época que esse jogador foi contratado, Daniel, eu sinalizei isso, que o Santos estava contratando o quê? Um atleta que tinha experiência em Libertadores, Daniel. Mas eu fiz o alerta. A experiência desse goleiro era em eliminar o Santos. Na lateral direita temos Reginaldo Araújo, ele que não era jogador de futebol, mas pegou uma época fértil no Santos ali, em que bastava o atleta ser um ser humano para ele poder ocupar a lateral. E o zagueiro, Daniel, temos o zagueiro Fabão, que a grande mérito desse zagueiro foi ser o mestre, Daniel, o professor de outro atleta chamado Eli Sabiá, Daniel. E ele ensinou tudo o que ele sabia pro rapaz Eli Sabiá, que era absolutamente nada. E o companheiro de zaga dele é Ronaldo Marconato, um atleta que presenteou Marcelinho Carioca com a placa, Serginho. Na lateral esquerda temos o atleta Triguinho, um atleta que foi descoberto, Daniel, por um olheiro cego, mas esse olheiro tinha um ouvido muito bom e ouvia que esse Triguinho jogava muito bem. Ele ouvia dizer que Triguinho jogava muito bem, ou ele ouvia o som do Triguinho jogando bem? As duas coisas. Sabe que Triguinho é o diminutivo de trigo, né? Eu já tive um Triguinho. Serginho é o diminutivo de trigo. Bom, no meio-campo, a zona mais nobre do gramado, Serginho, temos Rodrigo Mancha, que realizou o sonho do pai dele de jogar na Vila Belmiro, mas infelizmente isso se traduziu no pesadelo de toda a torcida do Santos, Serginho, porque a vida é assim. Quando você tem a felicidade de um indivíduo, isso significa, invariavelmente, a infelicidade de várias outras pessoas. Completando essa dupla de volantes, temos o atleta Rodrigo Possedon, que jogou no Manchester, veio do Manchester, mas não foi bem no Santos, Daniel. Porque, segundo o empresário desse atleta, ele era um jogador muito europeu, Daniel, e ele não se adaptou ao futebol nacional, tanto que ele foi parar a carreira dele no Náutico, Daniel, que é um clube de regatas. O atleta disse que ele ia fazer de tudo para se adaptar ao futebol brasileiro, Serginho. Ele que tinha disputado um jogo na Europa. Mas, aparentemente foi um jogo muito intenso, que marcou muito o atleta, de forma que ele teve dificuldades no futebol nacional. Mas pelo menos ele podia acompanhar com tranquilidade os jogos europeus, Daniel. Ou no banco, vendo com aquelas TVs portáteis, ou até mesmo em casa, quando ele não era nem relacionado para o banco. E os responsáveis pela criação nesse time do Santos, Serginho, temos como meias, primeiro, André Belezinha, um dos jogadores mais bonitos da história do Santos. Belíssimo jogador, craque Daniel. Mas agora eu queria que a gente fizesse uma pausa aqui, Daniel, para uma reflexão, que a gente vai falar agora quem é o camisa 10, que foi a camisa do rei do futebol, a camisa de Edson Arantes do Nascimento, a camisa do rei Pelé, Daniel. E o jogador que vai usar a camisa 10 do rei Pelé é o jogador, Daniel. Fábio Baiano! Maravilhoso, Serginho. Ninguém merece mais usar essa camisa no pior Santos de todos os tempos do que Fábio Baiano. Não precisamos nem falar nada sobre esse atleta. E no ataque, Serginho, os atletas que vão ser municiados pelo Fábio Baiano, temos aí Robigol, artilheiro do Paysandu. A diretoria santista, ao contratar esse atleta desempregado, provavelmente pelos classificados do jornal, deve ter ido
Robigol artilheiro e parou de ler, já ligou pro empresário do rapaz. E se tivesse terminado de ler, ia ler que infelizmente era artilheiro do Paysandu, Serginho. A leitura é traiçoeira, Daniel. Você não pode fazer essa leitura, por isso que eu sou a favor da leitura só começar a aprender a ler quando você for adulto, Daniel. Por isso que eu sou contra essa alfabetização das crianças. Isso é um perigo botar uma criança para aprender a ler nessa idade de 6, 7 anos. Sabe-se lá o que ela vai ler por aí? Com certeza. Bom, e fazendo a companhia para o Robigol, temos Kleber Pereira, um atleta que tinha uma média de 1 gol a cada 14 finalizações. Com certeza. E como ele entrava também raramente nos jogos e raramente ele fazia alguma finalização, o atleta que marcou pouquíssimos gols. Basicamente, um gol desse atleta era a cada passagem do Cometa Harley. Então era sempre um evento muito bonito. Agora, para ser técnico desse time, Serginho, com tantos nomes fortes, ficou complicado. Ficou complicado, atleta Daniel. E aí, o que acontece... Craque, Daniel. Perdão. Ficou complicado o craque, Daniel, porque é um time muito difícil de ser comandado, Daniel. Um time que dificilmente entende o que o técnico quer dizer, então você precisa até ter um pior técnico só, não ia dar conta de dizer tudo o que precisa ser dito em relação a esses jogadores. Daniel. Então foi criado, na verdade, uma junta de treinadores para comandar esse time, e a junta é formada pelos seguintes técnicos, Daniel. Oswaldo de Oliveira, Márcio Fernandes, Geninho, Celso Hoff e Marcelo Martelotti, Daniel. Belíssima junta, Serginho. E temos reservas, hein? Temos banco para esse time. Caso o time encontre dificuldades para jogar mal no segundo tempo, o time por algum motivo encaixe o jogo, temos atletas para manter um nível bem baixo, que são Marola, com certeza entraria voando aí na segunda etapa. Com certeza. Ijuí, Astorga, Ávalos, também conhecido como Cávalos, Keirson, que era apenas conhecido como Keirson mesmo, Serginho Fraldinha, Marcelo Peabiru, Bóvio, Rildo, Rodrigo Tiuí, Tcheco e Paulinho Kobayashi. Serginho. Belíssimo banco, craque Daniel. Forte abraço! E agora vou mandar um forte abraço, Daniel, para todos os torcedores do Santos que tiveram a corajosa missão, Daniel, de ir a fundo nos seus piores pesadelos, nas suas piores memórias, para poder fazer essa lista de piores jogadores do Santos, Daniel. São guerreiros, Serginho, são guerreiros. Com certeza são guerreiros e são os responsáveis por essa lista. Então, se você é santista e você acha que essa lista está errada, você vai culpar todo mundo que a gente vai falar aqui e parar de mandar e-mail para cá. E ficar reclamando que a gente que fez essa lista, porque não foi a gente que fez essa lista. Porque, infelizmente, eu não acompanho o Santos assim, inclusive em relação a essa péssima fase. Porque eu já mandando mensagem escrita pra Serginho, a covardia. Eu já tenho muita coisa pra ler e vocês sabem que eu me atrapalho às vezes pra ler e demoro pra ler. Pode descer o seu tom de voz, Serginho. Tá mandando um forte abraço agora. É um momento positivo do programa, Serginho. O que eu tenho que fazer? Forte abraço para Marcelo Lopes, Capeta Quebra Tudo, Iago Melo, Luciano Vale Menezes, Foque Gonzalez, Gabunati, Acid Friendly, William Fernandó. Forte abraço.